Olá, alunos! Eu sou o professor Jean Nobre e estou aqui para trazer mais um conteúdo de matemática para vocês, tá? Para a gente agregar aos outros conhecimentos que vocês já têm aí na matemática, tudo bem? Vamos ver então o tema da nossa aula de hoje. Então hoje nós vamos ver as equações do segundo grau, vamos ver as equações completas do segundo grau, ok? Então a gente não vai trabalhar a resolução de equações do segundo grau ainda, ok? A gente vai primeiro conhecer as equações do segundo grau, as equações completas, tá? E aí lá no final eu vou dar um exemplo para você também de equação incompleta, só para a gente comparar, né? Saber o que é uma equação completa e quando é que ela vem incompleta também, tá? Mas o tema central aqui são as equações completas, ok? Então vamos lá para a nossa primeira cartela. Vejam, elementos da equação quadrática completa. A equação do segundo grau, pessoal, ela também é chamada de equação quadrática, tá? Então, se vocês verem por aí, em algum livro, né, equação quadrática, já saibam que se trata de equação do segundo grau, ok? Como vimos, uma equação do segundo grau tem o 2 como maior expoente de sua incógnita. Então vejam aqui alguns exemplos do que vem a ser a equação do segundo grau. Essa letra A, essa primeira aqui, é uma equação do segundo grau? Sim, é uma equação do segundo grau. Como é que eu sei disso? Basta eu olhar o expoente da incógnita, da primeira incógnita, do primeiro termo aí, né, no caso x ao quadrado. Vejam que é grau 2. Se é grau 2, então eu tenho uma equação do segundo grau. Essa segunda já não é uma equação do segundo grau, porque vejam, eu não tenho a incógnita 2 aqui no x, tá? A terceira também não é uma equação do segundo grau, porque aqui eu já tenho o grau 3, tá? A quarta, ela é uma equação do segundo grau, porque mesmo ela estando na forma incompleta, ainda assim eu tenho o grau 2. Então ela é considerada uma equação do segundo grau, a 4. A 5 não é, tá? Porque aqui é grau 1. A 6 é uma equação do segundo grau, tá? A 7 não é. E a oitava também não é uma equação do segundo grau. Então vejam, para ser uma equação do segundo grau, tá? A primeira coisa que nós temos que observar é o grau, tá, desse termo. Se for grau 2, equação do segundo grau. Vamos seguindo. Qual é a definição de equação do segundo grau, né? Então, a equação do segundo grau, na variável real x, é toda a equação na forma, então essa daqui é a forma ax ao quadrado mais bx mais c, no qual a, b e c, pertencente ao conjunto dos números reais, com a diferente de zero. Esse termo aqui, pessoal, ele precisa ser diferente de zero, é uma condição necessária, tá? Esse A, ele precisa ser diferente de zero, tudo bem? Então vejam, o A, ele é o coeficiente do termo x ao quadrado, é o númerozinho que fica na frente do x ao quadrado. B é o coeficiente do termo x, ou seja, é o número que fica aqui na frente desse outro x, ó, é o coeficiente. E C é o chamado termo independente. Então essa daí é a definição. Vamos lá, vejam, equação do segundo grau, ó. Eu tenho aqui a forma, né, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Percebam, é a forma que eu tenho da minha equação do segundo grau. Gente, deixa eu apagar isso aqui que ficou feio demais, né? Vamos melhorar aqui. Apagar aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ok? Então vejam, no lugar de A, eu tenho quem? O coeficiente 3. No lugar de B, eu vou ter o coeficiente menos 5, tá? E o C é o termo independente, que é esse carinha aqui, ó, tá? Então, o que ele chama de incógnita? A incógnita é o x, tá? X é a incógnita da equação do segundo grau nesse caso aqui. O valor de A, quanto vale o A? O A vale 3, o B vale menos 5 e o C vale 2. Perceberam?
Ó, esse aqui é o A, de novo, tá? Esse aqui é o nosso B e esse aqui é o termo C, ok? É dessa forma que a gente vai representar a nossa equação do segundo grau, tá? Toda vez que você for resolver uma equação do segundo grau, que a gente vai ver mais na frente como se resolve, tá? Primeira coisa que a gente tem que observar, os coeficientes dessa equação do segundo grau. Então, na frente de cada x ali, né, a gente vai ter o coeficiente. Na frente do x ao quadrado, eu tenho o coeficiente 3. Na frente do x, eu tenho o coeficiente menos 5, tá? E aqui eu tenho o termo independente, que é o 2, tá? A gente representa dessa forma, né, quando a gente for fazer a resolução da equação do segundo grau, ok? Vamos seguindo? Na próxima cartelinha, nós já temos, né, o mesmo exemplo, só que agora a nossa incógnita vai ser y, percebam, ó, y. O valor de A, o A agora vale menos 2, o B menos 9, né, e o 7 igual a, o C igual a 7, tá? Seguindo, mesma coisa, ó, aqui nós já temos a incógnita x também, né? O valor de A aqui é 5, o valor de B menos 3 e o valor de C, né? Nesse caso aqui, pessoal, a gente já tem que arrumar essa equação, ó. Na verdade, aqui eu cometi um erro, né? Vamos apagar aqui para a gente começar de novo. Eu não havia percebido que a gente precisa organizar aqui essa equação. Vai ficar dessa forma, ó, menos 3x ao quadrado, ok? Mais 5x. Eu vou pegar esse menos 2x e vou levar lá para o primeiro membro. Então, se ele era negativo, ele vai ficar agora positivo. Então, vai ficar mais 2x. E o 4, que é positivo, ele vai vir para o primeiro membro negativo. Ok? Não havia atentado para esse detalhe ainda. Então, vamos lá. Arrumando aqui a nossa equação, ó, 3x ao quadrado mais 7x menos 4 igual a 0. Agora sim eu tenho a equação do segundo grau na sua forma, que a gente conhece, né? Ax ao quadrado mais bx menos c, que no caso ali, né, é negativo. Então agora sim a gente consegue, né, dizer quem são os termos. O A vai ser menos 3, o B vai ser o 7, e o termo independente, né, que é o C, é o menos 4, ok? Então vai ficar arrumado dessa forma a nossa equação. Vamos seguindo? Como é que a gente resolve? Professor, você falou que a gente não vai trabalhar a resolução de equações do segundo grau. E, de fato, a gente não vai, tá? Eu vou apenas mostrar para você como que a gente consegue, por tentativa e erro, encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Dá para fazer isso, professor? Dá. Dá para a gente encontrar através de tentativa e erro, né? Claro que, quando a gente for trabalhar a resolução de equações do segundo grau, a gente não vai usar esse método aqui que eu vou mostrar para você. Isso aqui é apenas exemplo, tá? Para a gente ver como que funciona uma equação do segundo grau. Existem formas mais simples e mais rápidas da gente resolver uma equação do segundo grau, tá? Eu vou apenas demonstrar para você como que a gente encontra essas raízes, ok? Vamos lá, então? Olha só o que a gente vai fazer, ó. Considere que a equação do segundo grau, x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. Né? Então, está ali a equação do segundo grau. Ele está falando para nós, está perguntando, na verdade, 3 é a solução dessa equação? E agora? Como é que eu sei se o 3 é solução, se o 3 é raiz dessa equação do segundo grau? Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, presta atenção, ó. X ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. Essa é a nossa equação. Eu quero descobrir se esse 3 aqui é uma das soluções, é uma das raízes dessa equação do segundo grau. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse 3 e no lugar de x, eu vou colocar o número 3. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, vai ficar 3 ao quadrado mais 3 vezes, o x vale 3, né? 3 vezes 3, menos 10 igual a 0. Vamos resolver aí? 3 ao quadrado é igual a 9, mais 3 vezes 3 é igual a 9, menos 10, ok?
3 ao quadrado, 9, mais 3 vezes 3 é igual a 9, menos 10 igual a 0. Percebam, 9 mais 9 é igual a 18. 18 menos 10 igual a 0. Continuando. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Eu tenho 18 menos 10. 18 menos 10 é igual a 8. 8 igual a 0. Pergunto para você. Essa igualdade, ela é verdadeira? 8 é igual a 0? Tem alguma coisa estranha, né? 8 não é igual a 0. Claro. Então, significa que esse 3, ele não é solução, ou não é a raiz, uma das raízes da minha equação do segundo grau. Por quê? Porque aqui no final, ó, a igualdade ela não foi satisfeita. 8 não é igual a 0. Tá? Então, nesse caso, eu posso afirmar com 100% de certeza que o 3 não é uma das raízes da equação do segundo grau. Ok? Vamos ver uma próxima? Vamos lá. Bom, eu já sei que o 3 não é, não é? Então, vamos pegar uma outra aqui. Vamos pegar aqui, em função do nosso tempo, eu vou pular para essa daqui, ó. Vamos ver a letra C aqui. Letra C. Olha o que vai acontecer com a letra C. Vou repetir novamente aqui a equação. Mais 3x menos 10 igual a 0. O que nós vamos fazer? No lugar de de x, né? Nós iremos colocar menos 2, ok? Então, no lugar de x, eu vou colocar menos 2. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, eu vou colocar menos 2 elevado ao quadrado, mais 3 vezes menos 2, menos 10 igual a 0. Continuando. Menos 2 ao quadrado é igual a menos 4, ok? 3 vezes 2 é igual a 6, mais vezes menos é igual a menos. E aqui eu vou ter menos 10. Então, aqui vai ficar menos 10 igual a 0. O resultado aqui, menos 20 igual a 0. Ora, menos 20 é igual a 0? Claro que não, né? Então, significa que esse menos 2, ó, aqui não era, né? O menos 2 também não será uma das raízes da nossa equação do segundo grau. Professor, será que o menos 5 ele é uma das raízes? Vamos testar o menos 5 agora? Vou fazer o seguinte, vamos testar o 2. Fizemos ali para o menos 2, vamos fazer para o 2 agora. Então, no lugar de x, eu vou colocar 2 positivo, né? Vamos colocar aqui 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 10 igual a 0. Então, 2 ao quadrado é igual a 4, mais 3 vezes 2 é igual a 6, menos 10 igual a 0. 4 mais 6 é igual a 10, 10 menos 10 vai dar 0. Olha só, 10 menos 10 é igual a 0, e 0 é igual a 0. Aqui ficou um pouquinho junto, né? Faltou espaço aqui, vou separar só para não misturar ele com o outro, para vocês entenderem. Olha só, 10 menos 10 é igual a 0, né? Então, ficou 0 igual a 0. Agora sim eu tenho uma igualdade, vejam, 0 igual a 0. Então, significa que o 2, ele é sim uma das raízes da minha equação do segundo grau, tá? O 2, ele satisfez essa condição, 0 igual a 0, bacana. Então, o 2, ele é uma das raízes, ele é uma das soluções da minha equação do segundo grau, ok? Vamos lá seguindo agora para a gente ver um exemplo de equação incompleta. Falei para vocês, né, que a gente iria comparar equação completa com a incompleta. Então, vejam o que é uma equação incompleta, uma equação do segundo grau incompleta. Então, vimos que devemos ter o A diferente de 0, pois, caso contrário, não teremos uma equação do segundo grau. No entanto, para os coeficientes B e C, é possível essa igualdade, a qual chamamos de equações incompletas. Vejam, nesse primeiro caso aqui,
é uma equação do segundo grau. Tem aqui grau 2, beleza. Só que está faltando alguma coisa. Qual é a forma da nossa equação do segundo grau? Ax² mais bx mais c igual a zero. Não é essa a nossa forma? Só que percebam, eu tenho o ax² daqui, ó, 2x², mas não vou ter o bx, ó. Não tenho, eu só tenho um termo independente aqui, que é o menos 24. Isso porque, nesse caso aqui, o b, que é esse carinha, ó, ele é igual a zero. Por isso que a equação está incompleta. Nesse segundo caso, o c, ele já é igual a zero. Perceba, nós já não temos aqui o valor de c. Nós temos o valor de a, nós temos o valor de b, que é menos 6, mas o valor de c não tem, porque está faltando aí o termo independente. Então, são casos de equações incompletas, ok? Então, agora a gente vai fazer a nossa dinâmica, tá? Vamos resolver alguns exercícios e vamos ver então a nossa DLI. Muito bem, aí está a primeira questão, determine a incógnita e os coeficientes das equações a seguir. Tá? Vocês vão me dizer quem é a incógnita e quem é A, B e C de cada uma dessas equações. Na questão 2, somente uma das equações abaixo tem as raízes 2 e 3 como solução. Qual é? Qual dessas duas aí tem 2 e 3 como solução? Okay? Então, boa atividade e até logo mais.
Olá, voltamos para fazer a correção da nossa DLI. Estava acompanhando vocês aqui pelo chat. Se você está com alguma dúvida, tá? Não tem problema. A gente vai fazer aqui a nossa resolução e aí você já acompanha para tirar essas dúvidas, ok? Então vocês viram que hoje a gente não vai trabalhar a resolução das equações do segundo grau, tá? Nós estamos apenas conhecendo as equações, vendo cada elemento que compõe a equação do segundo grau, tá? E fazendo alguns testes, né, para saber se determinado número é ou não a solução dessas equações, ok? Vamos começar então com a questão A. Vamos ver como é que vai ficar a resposta da letra A. Então ele quer saber a incógnita e os coeficientes, tá, pessoal? O coeficiente é o númerozinho que fica na frente aqui, tá, da incógnita. A incógnita é o valor que a gente não conhece. Quando vocês ouvirem essa expressão incógnita, você já sabe. É aquele valor desconhecido que a gente não conhece, tá? Isso é incógnita. A incógnita da questão e tal. Então, o x aqui nessa letra A é a nossa incógnita. E coeficiente é o número que fica na frente dessa incógnita e o termo independente também, que é o C, não é? Ele é o nosso chamado também de coeficiente. Só para vocês não misturarem aí as coisas, tá? Uma coisa é incógnita, outra coisa são os coeficientes. Vamos ver aqui a resolução, como foi que ficou. Então tá aqui o nosso gabarito, tá? Já trouxe aqui para a gente ganhar tempo, só para a gente acompanhar. Vejam, quem vai ser a incógnita? A incógnita é o valor de x. O valor de x não, é o x, né? E esse x ele vai ser substituído aí por um valor. Então, nesse caso aqui, ó, tá aí a nossa incógnita, que é o x, né? Aqui eu marquei errado, na verdade é só aqui, tá? É o x, a nossa incógnita. Quem é o valor de A? O valor de A é igual a 4. Por quê? Porque o A é o nosso coeficiente, tudo bem? B, valor de B. B é o coeficiente menos 4. E o C? O C é o coeficiente 1, que é o único termo que ele não tem a incógnita. Perceberam? Esse último, ele nunca vai ter o valor da incógnita, tá, pessoal? Ele é o único que vai ter aqui somente o termo sozinho, só o número, ok? Vamos ver agora a letra B? Vamos ver como foi que ficou a letra B. A letra B, a incógnita é o valor de Z. O valor de Z não, é o Z, ok? Incógnita é o valor que a gente não conhece, é o termo que a gente não conhece. O valor de A é igual a 3, que é o nosso coeficiente. B é o coeficiente 2. E o C é igual a 1. Tá? Vamos para a próxima questão. Próxima questão aqui, a nossa incógnita já é o valor, já é o Y, né? Mas percebam que se é Y, se é X, se é A, não importa, tá, pessoal? É apenas uma representação que a gente está fazendo. Isso não vai influenciar em nada. O que importa para nós é o valor do coeficiente, que nesse caso aqui, ó, o coeficiente A é igual a menos 1. Percebam, eu tenho y menos y ao quadrado. Não existe o menos 1, a gente não escreve, tá? Mas, na verdade, ele está, sim, na frente do y, tá? Ficaria escrito dessa forma, menos 1y ao quadrado, mas não há necessidade de a gente escrever 1 na frente do y, tá? De todo modo, ele vale menos 1. B é igual a 1 e C igual a 12, tá certo? Vamos lá para a questão de número 2. Somente uma das equações abaixo tem as raízes 2 e 3 como solução. Qual é? Pessoal, para a gente descobrir qual dessas equações tem como solução os números 2 e 3, nós temos que fazer a mesma técnica que eu apresentei para vocês agora há pouco, tá? Nós precisamos substituir tanto o 2 quanto o 3 na equação, tá? Então, no lugar de x, você vai escrever o 2. No lugar desse outro x, coloca o 2 também, tá? No final, você faz a resolução. Se essa igualdade for verdadeira, ou seja, se esse valor for igual a zero, significa que o 2 ele é uma das soluções da minha equação do segundo grau.
ou é uma das raízes da minha equação do segundo grau, tá? Se essa igualdade não for verdadeira, tá? Então você já sabe que o 2 não é uma das raízes da equação. A mesma coisa o 3, tá? Façam essas substituições e aí vocês, por tentativa e erro, né, encontram as raízes da equação. Vamos ver o gabarito então? Então somente, ó, a letra B é a equação na qual os valores 2 e 3 são soluções, são as raízes da nossa equação, ok? Pessoal, parabéns a todos pelas respostas no chat, tá? A gente se vê aqui numa próxima oportunidade. Até lá!